Aham, apareceu. Aparecendo? Tudo certinho. Então, Paulo, fique à vontade, pode apresentar seu trabalho. Obrigado. Boa noite, meu nome é Paulo Raulino, eu sou estudante de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Física. Eu sou orientado pelo professor Cristiano. O meu trabalho é sobre estruturas eletrônicas de estruturas 3D porosas baseadas em grafeno. Então, na natureza, nós temos vários tipos de alótopos de carbono, como, por exemplo, o diamante e o grafite. O grafite é composto por várias camadas de grafeno, que são fracamente acopladas por forças de Van der Waals. E o grafeno, por sua vez, ele é um material que possui uma grande flexibilidade, com várias propriedades eletrônicas interessantes. E isso tudo é possível graças à hibridização do orbital sp2. Então, graças a essa hibridização, a gente acaba tendo vários outros tipos de alótopos na natureza. Então, como, por exemplo, os fullerenos, que foram descobertos em 85 pelo Croto, que consiste em você formar gaiolas de grafite, onde agora cada átomo ele é ligado com os seus 3 vizinhos mais próximos. Em 91, a gente tem a descoberta dos nanotubos de carbono, que é basicamente as folhas de grafite enroladas no formato de um cilindro. Em 2004, a gente tem a descoberta do grafeno em si, e aí os estudos sobre as propriedades dele e a sua sintetização acabaram levando, dando prêmio Nobel para o Gain e o Novoselov. Então, graças a isso, surge uma nova área na ciência de materiais que acabou resultando no desenvolvimento de novos dispositivos, como, por exemplo, os nanodispositivos eletrônicos, fios quânticos, o aprimoramento de microscópios de força molecular, os microscópios de alta resolução, assim como sensores e televisões ultrafinas, e entre outros. Então, em 91, Mackay e Terrones, eles introduzem o conceito de curvatura negativa no contexto de estruturas periódicas. E percebem que essas superfícies acabam lembrando muito a topologia de estruturas triplamente minimizadas. Eles também demonstraram que essas estruturas de curvatura negativa eram energeticamente estáveis. Então, sendo assim, elas eram possíveis de serem sintetizadas. E também eles acabaram categorizando cada tipo de estrutura a partir do tipo de curvatura que ela apresentava. Então, no caso de K igual a zero, onde K é a curvatura gaussiana, é obtida a partir do produto das duas curvaturas principais da geometria, a gente tem a geometria euclidiana, que vai ser o caso dos nanotubos de carbono e do grafeno. Para K maior que zero, a gente tem geometria esférica, que vai ser o caso dos fullerenos, e para K menor que zero, a gente tem geometrias hiperbólicas, que vão ser o caso das schwarzitas. Então, as schwarzitas são estruturas 3D, com curvatura negativa, e são agrupadas com base na célula unitária dela. O meu trabalho é sobre as schwarzitas da família P, que são caracterizadas por essas regiões hexagonais aqui, entre regiões octagonais, e o que justamente diferencia cada membro da família P vai ser o número de hexágonos aqui, o tamanho da minha porosidade entre a minha região octagonal. Então, os membros da família P que eu estudei são a P80, a P81, a P83 e a P87. Para os cálculos, eu usei DFT, a princípio, teoria de densidade funcional, e também usei DFTB, que é a teoria de densidade funcional baseada em Tidybyte, que acabaram sendo implementadas computacionalmente via CASTEP e DFTB+. Então, os objetivos do meu trabalho eram verificar a estabilidade energética dessas estruturas, demonstrar
o comportamento das propriedades eletrônicas, das trojitas do tipo P, investigar a região hexagonal, o comportamento a influência do comportamento dessa região hexagonal nas propriedades eletrônicas dessa estrutura, uma vez que essas regiões elas são planas e elas lembram muito o grafeno. Então, sobre o método, a gente começa usando um DFT, partindo de um problema de muitos corpos. Então, a gente pode escrever as energias na equação de Schrödinger dessa forma, onde o primeiro termo é o termo de energia cinética, o segundo termo é o termo de interação elétron-íon, o termo de interações externas. O terceiro termo é o termo de interação elétron-elétron e o último termo é o termo de interação íon-íon. Então, o DFT ele propõe que a gente pode escrever a energia total do sistema como sendo um funcional da densidade de elétron e usando os teoremas de Cauchy, que me dizem qual é a energia correta e qual é a energia do estado fundamental, para minimizar esse problema. Então, a gente acaba tendo uma nova equação, que é a equação de Cauchy, que agora é essa equação, que é a equação que eu quero resolver. Então, resumidamente, o que ele faz é eu chuto um valor inicial para a densidade de elétrons, eu calculo a equação de Cauchy. A partir da equação de Cauchy, eu acho a função de onda para esse elétron, e aí eu consigo achar uma nova densidade de elétrons. Se a energia, a partir dessa nova densidade de elétrons, ela é menor do que a energia inicial, eu tenho a energia correta e ela vai representar a energia total do sistema. Caso contrário, eu preciso fazer um novo chute e resolver a equação de Cauchy novamente. Então, como o DFT ele acaba sendo um método muito custoso computacionalmente, à medida que o número de átomos cresce, a gente acaba introduzindo uma espécie de aproximação no método, que seria o DFTB. Então, a gente escreve a função de onda como sendo uma expansão de base, acaba fazendo uma expansão de base na função de onda. Então, a banda de estrutura, a gente pode reescrever ela dessa forma, e a gente tem uma nova equação de Cauchy, que, em princípio, ela é mais fácil e mais rápido de ser calculada. Então, para os resultados, aqui tem, por exemplo, o estado para P81, a gente olhou tanto o comportamento da densidade de estados, tanto para a célula convencional quanto para a célula primitiva. Então, esse resultado aqui é um resultado que ele é esperado, porque a densidade de estados ela é proporcional ao número de átomos no meu sistema, só que ele representa o mesmo problema físico para mim. Então, quando eu olho aqui no zero, que esse zero aqui ele é minha energia total menos a minha energia de Fermi, eu consigo ver que ele está representando o mesmo problema físico. Se eu normalizo as duas curvas, uma curva cai em cima da outra e garante para mim que eu estou vendo a mesma coisa em ambos ambas as células. Então, aqui eu tenho a densidade de estados para todos os sistemas. Aqui a P80, eu consigo ver que a população aqui em torno da energia de Fermi, que está em zero, ela é diferente de zero. Então, isso indica para mim que ela tem um comportamento de um condutor, enquanto que nas outras estruturas ela vai a zero. O que indica que pode ser tanto um semicondutor quanto um isolante. Olhando para as bandas agora, em vermelho eu tenho as bandas de valência, em azul eu tenho as bandas de condução. Para P80, tanto as valências de condução quanto as bandas de valência quanto de condução, elas se encostam, o que dá esse caráter metálico para a estrutura. Enquanto que nas outras estruturas eu tenho uma diferença de energia entre as bandas, que eu tenho um gap, né? Eu preciso de energia para pular de uma para outra. Só que como essa energia ela é muito pequena, a gente classifica elas como sendo semicondutores. Então aqui eu tenho uma tabela, só para mostrar a energia do nível de Fermi de cada estrutura, e o gap de energia de cada uma delas. E agora, por último, a gente calculou a densidade de estados do grafeno, e aí comparou, normalizou ela,
e comparou com a das outras estruturas. Então, aqui em amarelo a gente tem para P80, em verde a gente tem para P81, em vermelho para P83 e, por último, em azul para P87. Então, aqui para ficar um pouco melhor para ver, eu acabo observando que a curva da P87, da densidade de estados, cai praticamente em cima da densidade de estados do grafeno. Com a diferença que a minha P87 ela tem um comportamento de semicondutor. Então, para as conclusões, desde que a gente conseguiu otimizar as estruturas e a molécula em si ela não quebrou nem nada, a gente aceita que elas são energeticamente estáveis. Dois, todas as estruturas apresentaram um comportamento de semicondutor, com exceção do P80, que tinha um comportamento de condutor. E, por último, a gente observou que à medida que a minha região hexagonal ela aumentava progressivamente, ela ganhava cada vez mais esse caráter aqui de grafênico, né? Então, por último, eu queria agradecer ao Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, o CNPq, o professor Cristiano e todo mundo que assistiu aqui. Obrigado. Beleza, muito obrigada, Paulo. Tá. Parabéns também pelo trabalho. Então, a gente tem um tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu tenho uma pergunta, não sei se alguém mais ia falar. Posso perguntar? Com certeza. Por mim, pode. Paulo, muito legal o trabalho, achei bem bacana. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma pergunta é como você analisa o efeito térmico? Tem como você, usando as equações DFT, implementar esse efeito térmico? E se você fez esse tipo de estudo, você tem alguma perspectiva ou algo parecido? A gente estava... tinha uma pessoa do nosso grupo de pesquisa olhando para essa parte dos efeitos térmicos, né? Então, a ideia no final era juntar os dois trabalhos, propriedades eletrônicas e as propriedades térmicas. Desculpa, pode... Não, pode falar, desculpa. Mas no modelo, em algum momento você chegou a implementar alguma temperatura ou não, isso não entra, acaba não entrando? Não, por enquanto não. A gente não olhou ainda para isso. Talvez no futuro. Certo. E uma outra questão vocês chegaram a comparar com dados experimentais? Pelo que eu entendi, você comparou uma estrutura com outras, né? Uma estrutura com as outras. Vocês chegaram a fazer essa comparação com dado experimental? Não, ainda não, porque essas estruturas elas não foram sintetizadas ainda. Elas são hipotéticas. Existem trabalhos que estão bem perto de conseguir sintetizar essas estruturas, mas a princípio, por exemplo, a P80 e a P81 já tem cálculo teórico, né, de DFT. Então, eu parti do ponto de calcular essas estruturas usando o DFTB e comparar com o que já tinha na literatura usando o DFT. Tá certo, então. Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, talvez seja meio nada a ver, mas naquela hora que você tem duas curvas e daí você normaliza e elas ficam sobrepostas, né? Aquelas curvas. Mas para energia mais negativa, acho que é. Daí é o próximo, né? A próxima, isso. Mas para energia mais negativa não funciona, não é, fica mais distante, né? Aqui ali no para menos. Né? Isso. E acho que tem uns outros que é um conjunto de gráficos. E daí eu reparei que para essas energias acontece isso. Tem algum motivo ou não? Não sei. Não sei direito dizer. Pode ser uma questão do próprio método computacional, né? Talvez ele... entendi. Mas aqui, na verdade, o que vai me interessar mesmo é o que está acontecendo aqui no zero, né? Em torno
energia de Fermi. Então deve ser alguma coisa mesmo, né, numérica computacional. Mas beleza, então, muito obrigada.